sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Olá, gostaria de passar aqui para deixar uma mensagem de Natal para você e para sua família. E o que eu queria falar são as 3 formas de Jesus. A Bíblia revela muito claramente as 3 formas de Jesus foram o menino, o cordeiro e o leão. Eu queria falar sobre essas 3 coisas rapidinho com você. A primeira coisa é o menino. Hoje é internacionalmente conhecido como Natal, principalmente porque nesse dia muitas pessoas acreditam que foi o dia do nascimento de Jesus. Independente dessa relação histórica, se é exatamente nesse dia ou não, mas é um dia importante para reflexão, porque naquele dia, conforme disse o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, naquele dia existiu uma promessa, né, daquela esperança. Existia uma promessa sobre a vinda desse menino, porque o profeta Isaías disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então essa era a promessa de que esse menino nasceria, e assim aconteceu. Ali com Maria, né, junto naquele celeiro, nasceu Jesus Cristo. E o versículo 3,16 no livro de João, ele fala que existe uma salvação. Então o menino é o menino que nos traz a salvação. O versículo 3,16, muito conhecido, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então esse menino que nasceu com um propósito de dar salvação. Salvação para mim, salvação para você. E ainda no livro de João, também menciona que Deus se fez carne, né? Então com o nascimento do menino se cumpriu aquela promessa. O capítulo de João 1 diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esses são alguns versículos na Bíblia que mostram Jesus como um menino. Mas também existe alguns versículos que se mostram a segunda face, a segunda forma de Jesus, que é Jesus como um cordeiro. E fala que o cordeiro, ele na verdade é o cordeiro que nos fez dignos de romper o pecado e alcançar as promessas. Então, em Apocalipse, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 2 ao 5, diz o seguinte: eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e desatar o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos, este é o Cordeiro de Deus. Então, ali no livro de Apocalipse também se revela uma forma como Jesus, na figura de Cordeiro, que foi sacrificado pelos nossos pecados, que levou sobre si os nossos pecados, e também já como leão. E aqui revelando um pouco mais da parte do leão, o trecho que eu gostaria de deixar com você são as 3 características do leão. Jesus ali, como um leão, ele é destemido. O livro de Provérbios, no capítulo 30, verso 30, diz: o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. E também coloca Jesus na forma de leão como incomparável em 2 Samuel 7:22. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E a última característica que eu quero ressaltar aqui sobre o leão é que o leão é o leão protetor. Ele também é o que nos protege, né? Em Lucas 21:17 ao 19 diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome,
Isso disse Jesus. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. E é sobre isso que eu queria concluir, sobre a perseverança, né? O Natal, além de ser uma marca que nos traz à memória o nascimento de Jesus, também é um sinal de que nós devemos perseverar em buscar aquilo que agrada a Deus, buscar aquilo que é certo e fazer a vontade dele, porque o Senhor, ele também virá nos céus e ele será ali junto com a sua igreja, será levado aos céus, mas muitos serão julgados, né? E que naquele dia o Senhor Jesus ele possa estar como nosso advogado, não como nosso juiz. É assim que eu gostaria de encerrar essa mensagem, que a gente possa perseverar na batalha, perseverar na vida, perseverar na nossa luta diária e principalmente perseverar contra o pecado, para que a gente possa ter uma vida abençoada. Um grande abraço para vocês, Deus te abençoe muito, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Diante da